Meus irmãos e minhas irmãs do Ideário Espírita, abençoe-nos Deus hoje e sempre. Que de alguma forma as palavras aqui ditas possam ser compreendidas, primeiramente pelos nossos corações, daí que consigamos processá-las pela nossa razão. Os nossos irmãos da Casa Espírita, Casa do Caminho, na cidade de São Paulo, pediram que tecêssemos algumas considerações sobre uma passagem neotestamentária. No caso, seria sobre o óbolo da viúva, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 13, itens 5 e 6. Jesus fazia suas prédicas sempre se valendo do dia a dia humano, das situações corriqueiras. E nesta passagem, ele se colocou em frente do gasofilácio e percebeu que muitos davam recursos amoedados, oferendas, em excesso, segundo o supérfluo, enquanto que uma senhora deu apenas 2 moedas que não tinha. E ele finaliza o seu ensino dizendo que ela deu muito mais do que aqueles homens. Esse, como muitos ensinos de Jesus, foram deturpados, seja pela má intenção humana ou pela própria ignorância. Não à toa que Paulo dizia que o Espírito vivifica e a letra mata. Isto porque, quando escrevemos, colocamos em verdade um retrato mal feito do nosso pensamento. Então muitos transformaram esta passagem neotestamentária em um comércio com a divindade, em que os erros, os equívocos, poderiam ser corrigidos apenas por pagamentos. Em verdade, tais pensamentos ainda perduram, porque as igrejas se agigantam, se multiplicam e os sofrimentos humanos continuam. Quantos se perdem no caminho das drogas, na prostituição? Lares desfeitos, porque desprovidos da figura do amor, da ternura. Jesus não falseara. Em verdade, aqueles que se dizem seus adeptos confundiram ou intencionalmente ensinaram errado. Nesta passagem, portanto, devemos buscar o sentido espiritual, a intenção de Jesus, o pensamento crístico colocado nesse ensino. E visualizamos aqui que o verdadeiro sacrifício, o sacrifício adorável a Deus, é quando destruímos, extirpamos de dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tudo mais é falacioso, é enganoso. Então, a proposta espírita, embora muitos ainda visualizem a doutrina espírita como oportunidade de falar com espíritos, a proposta espírita, na sua essência, é a mudança ética e moral da criatura humana, a mudança de comportamentos. Então, o sacrifício a que Jesus exorta-nos é justamente aquele em que busquemos os nossos acidentes íntimos e possamos corrigi-los. Quem dentre nós não tem uma palavra pecaminosa, equivocada? Daí a importância de sacrificá-la. Podemos não ser homicidas vulgares, mas quantos aniquilam os sonhos, as esperanças, as realizações, a honra do próximo por palavras pecaminosas, palavras destrutivas, palavras que de alguma forma trazem amarguras, ansiedades desnecessárias aos corações daqueles que jornadeiam conosco. Então é necessário termos uma palavra impecável. Impecável do latim impecator, sem pecado.
no bar da Baviera, um homem trouxe, através da palavra mal colocada, guerras e perturbações. Se valeu de outros desalinhos, enquanto Jesus, pela palavra, enaltece a criatura humana. Sois deuses, traz palavras consoladoras, sois luzes. Então é necessário visualizar que tipo de palavras estamos exteriorizando, porque a palavra, em verdade, é a manifestação do nosso interior, do nosso íntimo. Sacrificar, portanto, aquelas palavras agressivas, ácidas. Muitas doutrinas religiosas trouxeram a ideia de culpa à criatura humana, estabelecendo, portanto, um Deus punitivo, que castiga, vingativo. A proposta espírita é totalmente contrária. Não à toa, Allan Kardec, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, pergunta aos guias da humanidade: que é Deus? Quebra, portanto, com a ideia de um Deus antropomórfico, a imagem e semelhança do homem, um Deus vingativo, que castiga, ao contrário. Então, essas doutrinas se valeram da culpa para estabelecer na mente humana que era necessário um comércio com Deus para redimir-se. Aí surge, portanto, Jesus, através da doutrina espírita, a esclarecer-nos que o sentido é espiritual. Ninguém é culpado de absolutamente nada. Devemos tomar consciência dos nossos erros e corrigi-los. É o sacrifício. Ter a maturidade espiritual para perceber as falhas. Superar o triste veso que nós temos de nos colocarmos como vítimas do mundo, das pessoas, da sociedade, a síndrome vitimista. Não mais culpados, mas tomemos consciência do que tenhamos feito. Esta é a proposta espírita. Daí que o que temos feito no passado, hoje já não nos agrada. Não nos está de acordo. Toma uma linha diferente. Tenho comportamentos, portanto, diferentes dos tempos anteriores. Lá atrás eu acreditava em algumas situações, em algumas pessoas. Hoje, não mais. Lá atrás eu acreditava que algumas coisas me eram úteis. Hoje, não mais. Esta é a proposta. Assim eu estabeleço as verdadeiras correções. Perceber o quanto nós ainda somos personalistas. E o que é o personalismo, senão o viés do orgulho? Orgulho de pensamento. Porque acreditamos que tudo que parte de nós é melhor. Sabemos mais, conhecemos mais, temos o domínio das coisas. O quão difícil é viver com uma pessoa personalista. Agastamentos, conflitos. A criatura não admite admoestações, censuras. Boicota muitas vezes as realizações do outro. Claro, ele é melhor, ele sabe mais. Então devemos estabelecer esse sacrifício, superar o personalismo, que é um aspecto do nosso orgulho. Quem dentre nós não é invejoso? Todos nós somos em graus distintos. Dou um exemplo. Sua amiga lhe cumprimenta feliz da vida, radiante, porque o seu filho acabara de passar na melhor faculdade do estado, em medicina. Você a cumprimenta, por sua vez, e pensa consigo: e o miserável do meu filho, com 28 anos na 8ª série, é inveja. Todos nós somos, em graus distintos. Podemos ter a inveja consciente ou inconsciente. A inveja do que o outro contém e tem, e nós não temos nem contemos. Há criaturas que são ricas, mas sentem inveja dos seus empregados por terem um casamento feliz.
Estes, por sua vez, invejam seus patrões por serem ricos, porque costumamos fazer comparações. São os sacrifícios a que Jesus nos exorta. Evitarmos comparações. Há uma música famosa da MPB, espero acontecimentos que não acontecem, é festa no outro apartamento. E assim nós vivemos, acreditando que a vida nossa não é tão boa. A vida do outro é muito melhor do que a minha. O marido da vizinha, que homem maravilhoso. O meu, peludo, baixinho, não é um homem. A vizinha, aquilo que é mulher. A minha fede alho e cebola. Os filhos da vizinha são muito mais educados do que os meus. E assim acreditamos que a vida das outras pessoas são muito melhores do que a nossa. É inveja. E o pior de tudo é que invejamos sempre as pessoas que estão mais próximas de nós. E por consequente, somos invejados por pessoas próximas. É um familiar, é um amigo, um companheiro de trabalho. Então é este sacrifício a que Jesus chama-nos a analisar, estudando-o, identificando, estabelecendo a devida correção. Perceber que temos um trabalho árduo conosco. Um trabalho de identificação do que nós somos e o que queremos ser. A proposta reencarnatória é o que eu posso vir a ser, o que eu posso tornar-me. Então eu estabeleço, portanto, as correções, os sacrifícios. Quem dentre nós tem uma enorme dificuldade de estabelecer harmonia com outros que pensam e sentem diferente? É um sacrifício viver com essas pessoas. Então, quando Jesus nos ensina a dar um pouco mais, é aquela mulher que deu 2 moedas que ela não tinha, é ir um pouco mais, ouvir um pouco mais, sentir um pouco mais, apreciar o instante que estamos vivenciando. Isso é um sacrifício. Quantos de nós outros costumamos dizer, por que isso acontece comigo? Quando deveríamos perguntar, por que não comigo? Por que não comigo? Por que as coisas só acontecem com outros? São pensamentos infelizes nossos que devemos sacrificar. Eu posso, eu domino, só eu sei, só eu tenho condições de realizar, eu não posso ser contrariados. São pensamentos a serem corrigidos. Então, estas foram as nossas colocações simples sobre o sacrifício proposto por Jesus nesta passagem neotestamentária do óbolo da viúva. Que o verdadeiro sacrifício, o sacrifício mais adorável a Deus, é quando extirpamos as mazelas morais de dentro de nós, estabelecendo, portanto, o equilíbrio espiritual pelo esforço, pelas lágrimas. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos. Que possamos trazer essas lições ao nosso interior e vivenciá-las. Que assim seja.